Muito bem, nós vamos ver hoje os nervos facial, glossofaríngeo e hipoglosso. O nervo facial, ele é um nervo misto. Vocês vão ver que ele tem uma parte intraóssea que é sensitiva e uma extraóssea que é motora. O nervo glossofaríngeo, ele é um nervo também misto. Tem uma parte sensitiva e uma motora. Já o hipoglosso, dos três, é o único que é totalmente motor. Então, dos três nervos, o único que é somente motor é o nervo hipoglosso. Então, nós temos aqui o nervo facial. Vejam que ele se espraia na face, inervando, dando motricidade aos músculos da expressão facial. Esta é a função desse nervo. O nervo facial, ele é o sétimo par craniano. Ele está localizado aqui na base do encéfalo. É este nervo aqui. Então ele tem uma raiz motora e uma raiz sensitiva. A raiz motora é o nervo facial fora do osso. E a sensitiva é o nervo intermédio dentro do osso temporal. A origem de ambas as raízes emergem do sulco bulbopontino. Então, o sulco bulbopontino é esse sulco que separa a ponte do bulbo, ou o metencéfalo do mielencéfalo. Então, a origem de ambas as raízes é no sulco bulbopontino e penetram da parte petrosa do osso temporal. Está aqui a parte petrosa do osso temporal. Elas penetram nesse osso através do meato acústico interno, que é esse forame aqui na porção petrosa do temporal. E ambas as raízes se fundem num tronco único. O nervo facial é o responsável, então, pela motricidade dos músculos da expressão facial. Então, aqui está, novamente, num corte transversal, o crânio, mostrando aqui a porção petrosa do osso temporal e aqui o meato acústico interno, por onde penetra, então, o nervo facial. Aqui uma outra figura, uma vista medial, mostrando aqui o osso temporal, aqui a porção pétrea e aqui o forame acústico interno. Nessa figura, a gente vai ver a saída do nervo facial, por onde ele emerge, por onde ele sai do crânio e passa a ser o nervo motor. Então, nós estamos vendo aqui uma vista lateral do crânio, onde nós temos aqui esta projeção, que é o processo mastoide do osso temporal. E aqui, nós temos aqui o processo estilomastóideo. Entre o processo mastoide e o processo estilomastóideo, nós temos aqui a região do forame estilomastóideo, que é por onde emerge o nervo facial. Agora, numa vista inferior, nós temos aqui o processo mastoide, aqui o processo estiloide. Então, nós temos aqui o forame estilomastóideo. Estilo de processo estiloide. Mastoide de processo mastoide do osso temporal. Os ramos intraósseos desse nervo são os ramos que pertencem à raiz sensitiva, sendo o nervo petroso maior e o corda do tímpano. Então, nós temos aqui o nervo petroso maior e este aqui, que é o corda do tímpano. E aqui está o nervo facial. O nervo petroso maior
transmite sensibilidade geral da mucosa nasal. Então a mucosa nasal, que é revestida pela pituitária, ela é inervada pelo nervo petroso maior. Já o nervo corda do tímpano transmite sensibilidade para os 2/3 anteriores da língua, glândula submandibular e glândula sublingual. Então nós vimos aqui os nervos intraósseos, que são o petroso maior e o corda do tímpano, que fazem parte então do nervo facial. Aqui uma outra figura mostrando a raiz motora do nervo facial. Aqui o nervo corda do tímpano, intraósseo, parte sensitiva, que inerva a língua. Aqui o petroso maior, que inerva a mucosa nasal. E aqui vocês estão vendo o osso temporal, numa vista medial, a porção petrosa, onde estão localizados esses 2 nervos, o corda do tímpano e o nervo petroso maior. O nervo facial, logo que ele sai do crânio, pelo forame estilomastoide, então está aqui, ele dá 2 ramos. Um que é o ramo digástrico. Olha aqui. Nós temos aqui o ramo digástrico e o outro que é o ramo estiloioideo. Então nós temos o ramo digástrico e o ramo estiloioideo. Logo que o nervo facial sai pelo forame estilomastoide. Então aí ele já passa a ser motor. E ele vai inervar o músculo aqui digástrico, o seu ventre posterior, e o músculo estiloioideo, que é este músculo aqui, que faz parte dos músculos supraioideos, tanto o digástrico como o estiloioideo. Então nós estamos vendo aqui numa figura maior, nós pegamos aqui um pedaço do nervo, transferimos para cá em grande aumento. Então vocês estão vendo aqui ele saindo, o nervo facial saindo pelo forame estilomastoide e dando origem aqui aos seus 2 primeiros ramos, que é o ramo estiloide e aqui o ramo digástrico. Aqui é o músculo digástrico, o ventre posterior, que é inervado por este nervo, o ramo digástrico, e aqui eu tenho o ramo estiloioide, que vai inervar o músculo estiloioide. Veja aqui que o nervo facial, ele saindo aqui pelo forame estilomastoide, ele vai dar esses 2 ramos e logo ele penetra na parótida, formando lá dentro o chamado plexo intraparotídeo. Então vocês estão vendo aqui nesta figura, foi removido aqui o terço médio e o superior da parótida, justamente para mostrar aqui o nervo facial, o plexo intraparotídeo. Esse plexo intraparotídeo, depois ele vai dar origem aos ramos que vão inervar os músculos da expressão facial. Então nós temos aqui ramos temporais, zigomáticos, bucais e assim por diante. Então aqui estão os ramos do nervo facial. Então ele sai aqui na face, se espraiando na face e inervando os músculos da expressão facial. Então o primeiro ramo do nervo facial, quando ele sai da parótida, que são os ramos terminais do nervo facial, são os ramos temporais. Veja que ele vai inervar aqui a região superior da órbita, ou seja, o músculo frontal, occipito frontal, aqui o corrugador do supercílio, que fica também nessa região.
Depois nós temos aqui os ramos zigomáticos. O segundo, ramos zigomáticos, que vão inervar aqui o músculo orbicular do olho, principalmente. Os terceiros ramos são os ramos bucais. Esses ramos já vão inervar a região nasal e todos os músculos da região peribucal. O ramo marginal da mandíbula, este aqui, que vai inervar aqui a parte do mento. Então nós temos aqui o depressor do ângulo da boca, o bucal, o músculo mentual, o bucinador. E por último, nós temos o ramo marginal do pescoço, que vem aqui para baixo, inervando principalmente o músculo platisma. Nessa figura, nós temos todos esses ramos. Aqui o plexo intraparotídeo, aqui a saída do nervo facial pelo forame estilomastoide, plexo intraparotídeo e ramos terminais. Nós temos aqui os temporais, nós temos aqui ramos que vão inervar a região do nariz, aqui os peribucais, os ramos bucais, aqui ramo marginal da mandíbula e aqui nós temos o marginal do pescoço. O nervo facial, ele está intimamente relacionado com a glândula parótida. Então a glândula parótida, quando nós estudamos esta glândula, nós falamos que ela é a principal glândula das glândulas maiores. Isso porque ela é sede de várias patologias, vários tumores. E na sua intimidade existem 3 elementos anatômicos importantes. Nós temos aqui a artéria carótida externa, a veia retromandibular e o nervo facial. Então o nervo facial, ele está dentro da parótida, formando aquele plexo intraparotídeo. Então vejo que depois esse plexo ele solta os ramos temporais, aqui os ramos zigomáticos e assim por diante. Vejo aqui novamente os ramos terminais do nervo facial, inervando toda essa musculatura da expressão facial. Aqui nós temos novamente a carótida externa, aqui estaria dentro a veia retromandibular e aqui o nervo facial saindo de dentro da glândula parótida. Então o facial, ele é o 7º par craniano, uns elementos, uns nervos que ficam dentro do osso, que é o petroso maior e o nervo corda do tímpano. E quando este nervo facial ele emerge pelo forame estilomastoide, ele vai dar então os seus ramos nervosos motores, que vão inervar os músculos da expressão facial. Um outro nervo importante na odontologia é o nervo glossofaríngeo. Então o glossofaríngeo, está aqui ele, ó, é o nervo 9º par craniano. Então está aqui o nervo glossofaríngeo, 9º par craniano. Ele tem uma origem no bulbo e emerge no crânio pelo forame jugular. Então o bulbo é esta região aqui, da onde ele tem origem. Então olha aqui o bulbo, e ele sai aqui pelo forame jugular. Então nós estamos vendo aqui o nervo glossofaríngeo saindo aqui da porção lateral do bulbo. Ele é um nervo misto e se relaciona com a língua, faringe, o músculo estilofaríngeo e glândula parótida. O seu ramo sensitivo vai inervar os músculos da língua e faringe.
a parte motora vai inervar o músculo estilofaríngeo e glândula parótida. Então nós temos ramos sensitivos que insensibilizam o terço posterior da língua, o nervo trigêmeo através do lingual os 2 terços anteriores, o córdono do tímpano o terço posterior da língua e o glossofaríngeo o terço posterior da língua. Então esses são os nervos que inervam então a língua, aproveitando aqui para falar desta inervação. O nervo glossofaríngeo, ele inerva aqui o músculo estilofaríngeo. Olha aqui, o músculo estilofaríngeo e glândula parótida, o ramo motor. O ramo sensitivo, nós temos músculos da língua e faringe. Olha aqui a faringe. E nós temos aqui o nervo glossofaríngeo. Então, o glossofaríngeo saindo aqui pelo forame jugular. Este aqui é o nervo lingual e esse aqui nós vamos ver mais para frente um pouquinho. Essa figura, então, é para mostrar aqui uma vista da base do crânio, o forame jugular, que está próximo aqui ao côndilo do occipital. Veja aqui novamente o forame jugular, por onde sai então o nervo glossofaríngeo, que é o 9º par craniano e é um nervo misto. Aqui o nervo glossofaríngeo, inervando aqui a parótida, dando motricidade à glândula parótida. Aqui o glossofaríngeo, dando motricidade ao músculo estilofaríngeo. E a parte sensitiva, inervando aqui a faringe e também a língua. Então nós vimos o nervo facial, que é misto, vimos o nervo glossofaríngeo, que é o nervo misto. Vejamos agora o 12º par craniano, que é o nervo hipoglosso. O hipoglosso, ele, dos 3 nervos, é o único que tem fibras essencialmente motoras. E como o próprio nome diz, glosso significa língua. Hipo, abaixo, ele fica abaixo da língua. E esse nervo, ele vai ter a função de dar movimentação à língua. Então nós temos aqui o nervo hipoglosso. Então está aqui a região do bulbo, por onde ele emerge. Então o nervo motor da língua movimenta então a língua, a origem é no bulbo e emerge do crânio pelo canal hipoglosso. Então está aqui o nervo hipoglosso. Ele sai do crânio pelo canal hipoglosso. Então o nervo hipoglosso inervando então toda a língua, dando a motricidade a este órgão. Uma vista superior do crânio, onde foi cerrada aí a calota craniana, para a gente verificar então aqui o canal hipoglosso, por onde emerge o nervo hipoglosso. Este canal, ele fica em cima do côndilo do occipital. Aqui uma vista inferior do crânio. Vocês estão vendo aqui o canal hipoglosso. Foi colocado aqui um fio passando dentro do canal, mostrando então a saída do nervo hipoglosso. Pelo canal hipoglosso, vejo aqui o côndilo do occipital e logo abaixo nós temos o canal hipoglosso. Vejam aqui o nervo hipoglosso, como ele inerva toda a região ou toda a língua. Então é um nervo que vai dar movimento à língua.